Mas a vida é assim, não é? Um bando de começos amontoado, um em cima do outro. Todas as chances que você teve de não estragar tudo. Então, meus amigos, assim começa Pulp, do Ed Brubaker. Quadrinho que eu só ouvi elogios, mas será que é tudo isso mesmo? Depois da vinheta eu te conto. Meu nome é Maurício Oliveira, sejam bem-vindos ao MoCast, um podcast sobre quadrinhos, livros e mangás. Ficha técnica. Roteiro de Ed Brubaker, arte do Sean Phillips, da editora Mino, lançado aqui no Brasil em julho de 2021, com 80 páginas e o preço de capa de R$ 69,90. Atualmente já dá para achar ele aí por uns 48, 50 reais. A sinopse é a seguinte: estamos em Nova York, fevereiro de 1939, e acompanhamos Max Winters, que ele é um escritor de faroeste pulp. E essas histórias são completamente baseadas nas aventuras que ele teve quando era um jovem e fora da lei. Nós começamos a acompanhar a aventura exatamente no momento em que Max começa a ter problemas para receber seus pagamentos. Como esse tipo de história estava muito popular, o editor dele começa primeiro a querer pagar menos e depois a querer substituir ele. Então o Max ele precisa encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro. Só que além de escrever esses roteiros, ele só sabe fazer mais uma coisa. O problema é que as coisas mudaram muito desde que ele era um fora da lei. Além de que ele está com uma idade bem avançada. O que será que Max conseguirá fazer? Então é o seguinte, é um baita quadrinho. Estamos falando de Ed Brubaker, né? Então não teria como ser ruim. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que poderia ser o melhor gibi do ano. Para mim, também não chega tanto. Mas essa história do Max Winters ela é bastante interessante, assim, apesar de ter só essas 80 páginas. O roteiro consegue mostrar bastante da rotina que ele tem, o suficiente para a gente se importar com ele. É bem rapidinho, a gente já quer que ele consiga se dar bem na vida, assim. A gente já entende um pouquinho de por que ele escreve aquele tipo de história, né? As lembranças que ele tem da vida. Então, nesse ponto, o gibi é muito bom. Se vocês notarem, essa época, 1939, é um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Então, ali como pano de fundo, também eles já abordam um pouquinho a questão de como é que estava a evolução do nazismo, inclusive em Nova York. Que eles até apresentam ali que em determinado momento o pessoal ia fazer uma passeata, os nazistas iam fazer uma passeata em Nova York. Eu adoraria que essa história tivesse pelo menos mais umas 40 páginas ali. Eu acho que daria para desenvolver melhor outros pontos. A história principal que envolve o Max, a gente tem apresentado ali um pouco do passado dele, né? Como é que ele chegou onde ele está e o que ele vai conseguir fazer para deixar um dinheiro para a esposa dele. Gosto bastante de como o gibi transita ali entre desenhos assim bem no estilo pulp, que é onde mostra o Max escrevendo as histórias dele, né? Aí até muda o estilo de desenho do Sean Phillips. E aí a gente vira a página e vai pro presente da história, em 1939. Gostei da maneira que essas transições foram feitas. Até já falando a arte do Sean Phillips, no geral, ela tá muito boa. Assim, a gente consegue ver toda aquela atmosfera no ar, assim, os desenhos são escuros, né? São meio sujos, assim, não num sentido ruim. Um foco interessante da história também é falar sobre o envelhecimento, né? Que conforme tu vai
tua idade vai aumentando, tem certas coisas que tu fazia quando era jovem, tu já não vai conseguir mais fazer. Então, o gibi também consegue abordar isso daí de uma maneira bem interessante. O final da história, obviamente, sem spoilers, tá? O final da história, ele é muito poético, assim, a maneira que ele conclui a história e ela faz bastante sentido. Só que pra mim não impactou tanto, sabe? Eu achei que poderia ter assim, não tem aquele momento assim que tu fala, uau, meu Deus, olha isso. Isso aqui vai ficar marcado na minha memória pra sempre. Pra mim não chegou a esse nível. Acredito sim, daqui a, sei lá, daqui até o final do ano, eu já não sei se vai ter alguma cena desse gibi que eu vou me lembrar, bah, eu tava lendo Pulp e tinha aquela determinada cena. Não sei se ele me marcou tanto assim. Sobre a edição da Mino, eu tinha anotado aqui para eu elogiar, que ela tava bonita, não tinha nenhum erro. E aí agora mesmo eu notei aqui um detalhe. O nome do personagem dentro da história ele está sendo apresentado como Max Winters, com um S no final. Na contracapa da edição da Mino, logo no início assim, tá escrito Max Winter. Assim, tá, não é um erro assim, gigantesco, mas é um detalhezinho que poderia ter sido ajustado, né? Assim, eu sei que é complicado falar sobre preço, né? Todas as coisas que estão acontecendo no Brasil e tal, não tem nada que tá barato. Ok, eu entendo isso, mas R$ 70 por 80 páginas, eu acho bastante complicado. Eu não paguei 80, eu devo ter pago, comprei na pré-venda, eu devo ter pago uns R$ 50. Só que tem um detalhe importante, eu vi que era Brubaker e Phillips e comprei assim no impulso, mas eu não vi o número de páginas. Só quando eu recebi que eu olhei assim a finura do gibi e achei um pouco estranho. Outro detalhe que me incomodou é que não tem uma introdução, não tem um pós-fácil, uma mensagem do autor, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de esboço dos desenhos do Sean Phillips, não tem nada. Tu abre o gibi, a história começa, tu passa as 80 páginas, eu demorei mais ou menos uma hora para ler. E aí tu chega, tu termina a última página da história, fecha o gibi e acabou. Não tem mais nada. Eu acho que pelo menos uma introduçãozinha ali, poxa, meia página de introdução já ficaria bacana, porque é um investimento, o leitor está fazendo um investimento considerável. E aí a edição vem assim, limpinha, assim, sem nada, sem nenhum tipo de extra, eu acho um pouco complicado. Mas, trazendo, também não vou só sentar a porrada na minha. Achei muito interessante esse contrato que eles conseguiram fazer com a dupla Brubaker Phillips, que é conseguir publicar todos os trabalhos dos caras, né? Todos os que eles já fizeram e os que eles forem fazer daqui pra frente. Então, basicamente, a Mino vai ser a casa, né? A casa da dupla aqui no Brasil. É um contrato bem interessante, eles estão de parabéns por isso. Trazendo mais um probleminha, que eu já dei uma olhada nos preços das outras obras e pra mim tá bem salgado. Com certeza eu pretendo ler, mas não sei quando é que isso vai acontecer. Voltando aqui pro Pulp. É um baita quadrinho, obviamente. Brubaker tá mandando bem demais no roteiro, a arte do Sean Phillips tá maravilhosa. O personagem principal, Max Winters, é interessante e consegue segurar a história. O meu ponto é que, na verdade, o roteiro é tão bom que eu queria mais, entendeu? Só 80 páginas é muito pouco. Essa história poderia ter, sei lá, sido desenvolvida por mais aí umas 50, 60 páginas. O Brubaker não ia se perder. Eu tenho plena certeza que, acho que até se ele quisesse, eu acho que a escolha de ser 80 páginas é uma escolha dele. Mas eu acho que ele teria plenas condições de fazer, sei lá, umas 150, 160 páginas dessa história. Ia ficar fenomenal, tenho certeza disso. Eu gosto bastante dos temas abordados aqui, principalmente a questão de as coisas que tu fez no passado, né? E o fato do envelhecimento e das coisas que tu não consegue mais fazer. Gosto bastante do jeito que foi abordado.
E assim, se eu fosse dar uma nota, para mim ali é um 9,3. Para mim, eu acredito que não vai voltar na minha lista de melhores do ano, por exemplo. Mas foi uma leitura muito interessante. Um detalhe que eu tava quase deixando passar. A história é completa, tá? Ela não termina em continuação nem nada. A história está completa nessas 80 páginas. Então, hoje, um pouquinho mais curto também, o que eu tinha para comentar aí sobre o Pulp era isso. Mas e aí? Você já leu essa obra? Já tinha ouvido falar? Pretende pegar ela? Agora é com vocês aí, se puderem comentar, compartilhar, pra gente trocar uma ideia, tá bom? Quem estiver ouvindo pelo YouTube, se puder dar um like, se inscrever no canal e fazer um comentário, eu agradeço, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Valeu aí, muito obrigado.